Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Livro de Mórmon Comentado. Se é a sua primeira vez aqui no canal, eu convido você a se inscrever no canal e a ouvir ou assistir os outros episódios que já temos gravados, disponibilizados aqui no canal do YouTube, O Caminho do Discipulado, ou no Spotify. Também estamos no Instagram, no Facebook, no Telegram e eu convido você a acompanhar os nossos conteúdos para poder aprender mais juntos. Vai ser um prazer ter você conosco aqui acompanhando sempre os nossos conteúdos também. Hoje vamos ter um estudo especial de 1º Nef, capítulo 17, versículo 1 ao 22. Então, como de costume, eu primeiramente vou fazer a leitura desses versículos na íntegra e depois alguns comentários, breves comentários sobre esses versículos com lições que podemos tirar para aplicar em nossas vidas essas lições para que possamos melhorar o nosso caminho do discipulado, tá bom? Espero que você esteja bem aonde você estiver, que o seu dia seja muito, muito abençoado com todas as bênçãos do Pai Celestial sobre sua vida, sua família, que após ouvir esse episódio você possa ter um dia ainda melhor. Muito obrigado por fazer companhia comigo aonde você estiver, é muito bom saber que você está comigo. Vamos iniciar agora os nossos quadros. Primeiro quadro Curiosidade e depois História de Fé. Logo após, então, vou fazer a leitura dos versículos do bloco de hoje e então vamos ter alguns comentários, tá bom? Então, seja muito bem-vindo a esse episódio e vamos aprender muito, eu tenho certeza. Muito, muito obrigado por você estar comigo. Convido você a permanecer até o final para que possamos ter um momento juntos, um momento agradável de aprendizado e que possamos nos conectar ao conhecimento que vai nos aproximar do Salvador Jesus Cristo, que vai melhorar nossas vidas, que vai trazer conforto, paz e alegria para nós e para as nossas famílias. Curiosidade. Você sabia que o livro de Mórmon foi traduzido de um idioma chamado egípcio reformado e que esse idioma é conhecido apenas no contexto do livro? História de Fé. Essa história foi contada pelo presidente Gordon B. Hinckley na Conferência Geral de outubro de 1995 e diz o seguinte: a história de Caleb, Josué e outros espiões de Israel sempre me intrigou. Moisés conduziu os filhos de Israel pelo deserto. No segundo ano em que vagavam pelo deserto, ele escolheu um representante de cada uma das 12 tribos para procurar a terra de Canaã e fazer um relatório a respeito de seus recursos e seu povo. Caleb representava a tribo de Judá e Josué a tribo de Efraim. Os 12 entraram na terra de Canaã e descobriram que ela era fértil. Após 40 dias, trouxeram de volta com eles as primícias das uvas como evidência da produtividade da terra. Diante de Moisés, de Arão e de toda a congregação dos filhos de Israel, disseram a respeito da terra de Canaã: verdadeiramente emana leite e mel. Este é o seu fruto. 10 dos espiões, porém, foram vítimas de suas próprias dúvidas e temores. Fizeram um relatório negativo a respeito do número e da estatura dos cananitas. Eles concluíram que aquele povo é mais forte do que nós. Eles compararam-se a gafanhotos em relação aos gigantes que haviam visto na terra e foram vítimas de sua própria timidez. Josué e Caleb falaram então ao povo: a terra pela qual passamos a espiar é terra muito boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos porá nesta terra e nos dará a terra que emana leite e mel. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor e não temais o povo dessa terra, porquanto são eles nosso pão. Retirou-se deles o seu amparo, e o Senhor é conosco, não os temais. Mas o povo estava mais propenso a acreditar nos 10 que duvidaram do que em Caleb e Josué. Foi então que o Senhor declarou que os filhos de Israel vagariam pelo deserto durante 40 anos, até que a geração daqueles que duvidavam e temeram tivessem passado. As Escrituras registram o seguinte:
Aqueles mesmos homens que infamaram a terra morreram de praga perante o Senhor, mas Josué e Caleb, que eram dos homens que foram espiar a terra, ficaram com vida. Eles foram os únicos daquele grupo que sobreviveram às 4 décadas em que o povo vagou pelo deserto e que tiveram o privilégio de entrar na terra prometida, a respeito do qual haviam feito um relatório positivo. Vemos alguns entre nós que são indiferentes a respeito do futuro desta obra, que são apáticos, que falam de limitações, que demonstram temores, que passam seu tempo procurando e escrevendo sobre o que consideram fraquezas, mas que são realmente coisas sem quaisquer consequências. Com suas dúvidas a respeito do passado, não têm uma visão do futuro. Primeiro Nefe, capítulo 17, versículo 1 ao 22. E aconteceu que reiniciamos a jornada pelo deserto, e dali em diante viajamos na direção aproximada do leste, e viajamos e passamos por muitas aflições no deserto, e nossas mulheres tiveram filhos no deserto. E tão grandes foram as bênçãos do Senhor que, enquanto vivemos de carne crua no deserto, nossas mulheres tiveram bastante leite para seus filhos, e eram fortes, sim, tanto quanto os homens, e começaram a suportar as viagens sem murmurar. E assim vemos que os mandamentos de Deus devem ser cumpridos, e se os filhos dos homens guardam os mandamentos de Deus, Ele alimenta-os e fortalece-os e dá-lhes meios pelos quais poderão cumprir as coisas que lhes ordenou. Portanto, Ele nos deu os meios de sobrevivermos enquanto permanecíamos no deserto. E permanecemos no deserto pelo espaço de muitos anos, sim, 8 anos no deserto. E chegamos à terra que demos o nome de Abundância, por causa das muitas frutas e também do mel silvestre, e todas essas coisas foram preparadas pelo Senhor, a fim de que não perecêssemos. E vimos o mar, ao qual demos o nome de Irreantum, que significa muitas águas. E aconteceu que armamos nossas tendas perto da costa, e apesar de havermos sofrido muitas aflições e dificuldades, sim tantas que não podemos escrevê-las todas, ficamos imensamente contentes quando chegamos à costa, e demos ao lugar o nome de Abundância, devido às suas muitas frutas. E aconteceu que depois de estar em Nefe pelo espaço de muitos dias na terra de abundância, ouvi a voz do Senhor dizendo: levanta-te e vai à montanha. E aconteceu que me levantei e subi a montanha e clamei ao Senhor. E aconteceu que o Senhor me falou dizendo: tu construirás um navio, da maneira que eu te mostrarei, a fim de que leve o teu povo através destas águas. E eu disse: Senhor, aonde irei a fim de encontrar minério para fundir e fazer ferramentas com o fito de construir o navio do modo que tu mostraste? E aconteceu que o Senhor me disse onde eu encontraria minério para fazer as ferramentas. E aconteceu que eu, Nefe, fiz um fole de peles de animais para avivar o fogo. E depois de haver feito o fole para avivar o fogo, bati 2 pedras uma contra a outra para fazer o fogo. Pois até então o Senhor não nos havia permitido fazer muito fogo enquanto viajávamos pelo deserto. Pois disse: farei com que vossos alimentos se tornem saborosos, para que não vos seja preciso cozinhá-los. E serei também vossa luz no deserto, e prepararei o caminho à vossa frente, se guardardes meus mandamentos. Portanto, se guardardes meus mandamentos, sereis conduzidos à terra da promissão, e sabereis que sois conduzidos por mim. Sim, e disse também o Senhor: depois de haverdes chegado à terra da promissão, sabereis que eu, o Senhor, sou Deus, e que eu, o Senhor, vos salvei da destruição, sim, que vos tirei da terra de Jerusalém. Portanto, eu, Nefe, esforcei-me em guardar os mandamentos do Senhor, e exortei meus irmãos a serem fiéis e diligentes.
E aconteceu que fiz ferramentas com o metal que fundi da rocha. E quando meus irmãos viram que eu estava prestes a construir um navio, começaram a murmurar contra mim, dizendo: Nosso irmão é um tolo, pois pensa que poderá construir um navio, sim, e pensa também que poderá atravessar estas grandes águas. E assim meus irmãos se queixavam de mim e não tinham vontade de trabalhar, pois não acreditavam que eu pudesse construir um navio, nem acreditavam que eu havia sido instruído pelo Senhor. E aconteceu que eu, Nefe, fiquei muito pesaroso por causa da dureza de seu coração. E então, quando viram que eu começava a ficar pesaroso, alegraram-se em seu coração, de maneira que se rejubilaram, dizendo: Sabíamos que não poderias construir um navio, pois sabíamos que não tinha juízo. Não podes, portanto, realizar uma obra tão grandiosa. E tu és como nosso pai, que és levado por todas as fantasias de seu coração. Sim, ele tirou-nos da terra de Jerusalém, temos vagado no deserto por todos esses anos, e nossas mulheres têm trabalhado, ainda que grávida, e tiveram filhos no deserto, e suportaram todas as coisas, exceto a morte. E teria sido melhor que tivessem morrido antes de deixar Jerusalém do que suportar todas essas aflições. Eis que temos padecido durante todos esses anos no deserto, quando poderíamos ter usufruído dos nossos bens e a terra de nossa herança. Sim, poderíamos ter sido felizes. E sabemos que o povo que estava na terra de Jerusalém era um povo justo, porque guardava os estatutos e os juízos do Senhor, e todos os seus mandamentos de acordo com a lei de Moisés. Sabemos, portanto, que eles são um povo justo, e nosso Pai julgou-os e tirou-nos de lá, porque demos ouvidos às palavras dele. Sim, e nosso irmão é semelhante a ele. E dessa maneira, meus irmãos murmuravam e queixavam-se de nós. Muito bem, agora alguns comentários sobre esses versículos que nós lemos hoje. Iniciando no versículo 1 e 2, depois no versículo 20, 21 e 22, aliás, 20 e 21, temos uma lição bem interessante. Você já percebeu ou passou pela experiência de ver alguém que passou por uma situação muito difícil? E também outra pessoa que passou pela mesma situação muito difícil. As duas pessoas passaram pela mesma situação e no final as duas têm uma perspectiva diferente do que aconteceu, uma mais positiva e outra mais negativa. Você já viu isso acontecer? E por que uma pessoa pode ter um tipo de resultado espiritual ou positivo na sua vida ao passar por uma dificuldade e outra pode ter um tipo de resultado negativo por passar pela mesma dificuldade? O que muda de uma pessoa para outra? Você já viu isso acontecer? Duas pessoas passando pela mesma experiência e no final uma reagindo de maneira positiva e outra de forma negativa? Nós vimos isso aqui em 1 Nefe 17. No capítulo 17, versículo 1 e 2, temos a perspectiva de Nefe sobre as dificuldades que eles estavam passando no deserto. Eles já estavam lá há 8 anos no deserto. 8 anos é bastante tempo. Uma vida de privações, dificuldades, as dificuldades naturais do deserto, né? Ter que se adequar, muitas coisas não viviam na situação ideal e tinham que se adequar. Então, realmente não era fácil. Então temos aqui a perspectiva de Nefe e a perspectiva de Lamã e Lemuel. Eu vou ler primeiro a de Lamã e Lemuel, tá? Vamos começar Lamã e Lemuel, como que eles reagiram a essa situação, tá? E depois nós vamos contrastar essa reação de Lamã e Lemuel com Nefe, tá bom? Então vamos lá, versículo 20 e 21, como que Lamã e Lemuel descrevem a sua experiência no deserto. Eles falaram: temos vagado no deserto por todos esses anos, e nossas mulheres têm trabalhado, ainda que grávidas, e tiveram filhos no deserto, e suportaram todas as coisas, exceto a morte. E teria sido melhor que tivéssemos morrido antes de deixar Jerusalém do que suportar todas essas aflições. Eis que temos padecido durante todos esses anos no deserto, quando poderíamos ter usufruído nossos bens e a terra de nossa herança. Sim, poderíamos ter sido felizes. Então essa
é a perspectiva de Lamã e Lemuel, né? Como que eles estavam reagindo a essa experiência de andar pelo deserto com suas famílias. Agora vamos ver a perspectiva de Nef. E viajamos e passamos por muitas aflições no deserto, e nossas mulheres tiveram filhos no deserto. E tão grandes foram as bênçãos do Senhor, que enquanto vivemos de carne crua no deserto, nossas mulheres tiveram bastante leite para seus filhos, e eram fortes, sim, tanto quanto os homens, e começaram a suportar as viagens sem murmurar. E assim vemos que os mandamentos de Deus devem ser cumpridos, e se os filhos dos homens guardam os mandamentos de Deus, Ele alimenta-os e fortalece-os, e dá-lhes meios pelos quais poderão cumprir as coisas que lhes ordenou. Portanto, Ele nos deu os meios de sobrevivermos enquanto permanecíamos no deserto. Então, é muito interessante contrastar, comparar o depoimento de Lamã e Lemuel, bem negativo, e Nef positivo. Ele não nega as dificuldades, né? É interessante que você ser uma pessoa positiva não significa que você nega a realidade das dificuldades, que você nega que as coisas podem estar difíceis. Não é isso que faz você se tornar uma pessoa positiva. Negar o que está ruim, negar o que está difícil. Nef, ele começa falando aqui, ó. E viajamos e passamos por muitas aflições no deserto. Então ele reconhece que eles passaram por aflições, mas ele consegue ver o lado bom das coisas. Ele consegue ver a mão do Senhor ainda assim abençoando suas mulheres, abençoando sua família, providenciando o alimento. Já Lamã e Lemuel conseguem ver o lado negativo, conseguem ver que eles não tiveram tudo que eles gostariam, que eles poderiam ter sido felizes, que a vida poderia ter sido melhor, mas que não foi. Então perceba que a perspectiva de Lamã e Lemuel, ela é totalmente contrária à perspectiva de Nef. E agora vem para a nossa vida. Nós passamos por dificuldades, você tem suas dificuldades, eu tenho as minhas, todos nós temos dificuldades. Como que nós temos reagido diante das dificuldades da vida? Como que nós temos reagido diante dos nossos desertos? Temos reagido como Lamã e Lemuel, focando nas coisas que faltam, focando no que nós não temos, focando no que poderíamos ter e que não temos hoje por estar fazendo a vontade do Senhor? Ou podemos ser como Nef, focando nas coisas que o Senhor tem feito, nos milagres que o Senhor tem realizado, nas bênçãos que temos recebido, né, na forma como o Senhor tem nos conduzido por meio dessas dificuldades e provações. Então, a escolha final é nossa. As dificuldades todos nós vamos ter, você e eu, todos vamos ter dificuldades. O que vai nos diferenciar é a maneira como nós escolhemos reagir, nos comportar em relação a essas dificuldades. A perspectiva que cada um de nós desenvolve a respeito daquela dificuldade é que vai fazer a diferença. Você e eu podemos passar pela mesma experiência, mesmíssima. E no final eu posso estar aqui reclamando por que isso aconteceu, por que o Senhor permitiu, por que é só comigo, por que é tão difícil, se eu estou fazendo as coisas certas, se eu estou obedecendo, ou pode ser como você, talvez como Nef. Eu sei que está difícil, mas o Senhor está nos conduzindo, o Senhor está nos abençoando, e você consegue ver as bênçãos que o Senhor tem dado para você, as bênçãos que o Senhor tem providenciado. Então isso muda a nossa vida, isso muda a nossa perspectiva, e essa é uma lição muito importante aqui do capítulo 17, porque no mesmo capítulo deixa bem claro a reação de Nef, a reação de Lamã e Lemuel para o mesmo problema. Nem parece que eles estão falando da mesma situação quando você compara o que Nef falou e você compara o que Lamã e Lemuel falou. Realmente não parece que eles viveram pela mesma experiência, que eles passaram pela mesma situação, levando em conta a maneira como cada um reporta, explica o que aconteceu, como que está a sua vida. Um bem positivo, reconhecendo a mão do Senhor, e outro negativo, focando no que falta, no que não tem, focando no que poderia ser e que não é, tá bom? Então essa é uma grande lição que eu e você podemos tirar e aplicar na nossa vida, que possamos ser mais positivos. Não significa fingir que tá tudo bem, fingir que não tem nada ruim, fingir que tá tudo mil maravilhas. Não é isso, mas significa
enxergar a mão do Senhor por trás até mesmo das dificuldades. O segundo comentário que eu gostaria de fazer está no versículo 3 e 9. Então diz assim, no versículo 3 diz: "E assim vemos que os mandamentos de Deus devem ser cumpridos, e se os filhos dos homens guardam os mandamentos de Deus, ele alimenta-os e fortalece-os e dá-lhes meios pelos quais poderão cumprir as coisas que lhes ordenou. Portanto, ele nos deu os meios de sobrevivermos enquanto permanecíamos no deserto." Essa palavra meios me chamou a atenção. Knef fala que o Senhor, ele abençoou. E se nós guardamos os mandamentos, o Senhor nos abençoa, nos dá o alimento, a força e os meios de fazer o que ele nos pediu. Então é interessante que o Senhor nos dá os meios. Esse é o padrão. E nós devemos aprender a saber pedir da forma correta aquilo que nós precisamos. Devemos pedir os meios e não os fins. Um exemplo então no versículo 9, o Senhor pediu para Nef construir um navio. Ele deveria construir um navio da maneira que o Senhor ia mostrar, ou seja, algo novo, algo diferente que ele nunca tinha feito. E o que Nef falou? Eu disse, versículo 9, eu disse: Senhor, aonde irei a fim de encontrar o minério para fundir e fazer ferramentas com o fito de construir o navio do modo que tu me mostraste? Percebam que aqui Nef pediu o quê? Minério para fazer as ferramentas, ou seja, ele pediu os meios. Ele sabia que para fazer o navio ele ia precisar de ferramentas. Para fazer as ferramentas ele ia precisar de minério. E o que ele pediu então? Os meios. Ele não disse assim: então tá bom, Senhor, por favor, envie um anjo aí, pode ser essa noite, eu vou estar dormindo, envie um anjo para que ele possa entregar já um lote aí certinho, com as madeiras cortadas, tudo certinho, na medida certa, porque eu tô aqui no deserto, não tem uma trena, nada. Então se tu puder, Senhor, mandar já as madeiras todas prontinhas, se também não for pedir muito, puder já montar, pedir para os anjos ir adiantando ali, montando o navio para mim, eu agradeço. Não, Nef não orou dessa forma. Ele orou e falou: Senhor, aonde irei para encontrar o minério para fazer as ferramentas? E daí ele ia construir o navio. Então percebam que esse é um padrão para nós seguir na nossa vida. Muitas vezes temos navios, coisas grandiosas, diferentes, desafios, desafiadoras que temos para fazer na nossa vida. E talvez podemos estar correndo o risco de não estar pedindo da forma correta. E aqui com Nef, no versículo 13 e 9 do capítulo 17, primeiro Nef, nós podemos aprender a maneira certa de pedir as coisas. Nós devemos pedir os meios. E Deus também, Ele dá os meios. Ele dá os meios. Ele é tão bondoso e confia tanto em nós que Ele espera que nós possamos concluir as coisas, nós possamos realizar o fim. Ele apenas nos dá os meios para que nós possamos então chegar ao objetivo daquilo que Ele espera de nós, daquilo que nós precisamos e queremos para a nossa vida. Uma prova disso é que Ele enviou seu Filho Jesus Cristo. Jesus Cristo foi enviado ao mundo e por meio de Jesus Cristo nós podemos alcançar a salvação. Por meio da expiação de Jesus Cristo nós podemos ser perdoados. Por meio da ressurreição do Salvador Jesus Cristo todos nós ressuscitaremos. Então o Senhor, Ele dá os meios e nós devemos ponderar se nos nossos pedidos, nossas petições, nossos jejuns, nossas buscas, eu tenho buscado que o Senhor me dê os meios ou eu já estou querendo que Ele me dê tudo pronto, tudo completo. Então muitas vezes e na maioria das vezes o Senhor vai nos dar os meios. E nós então vamos lá e vamos concluir as demandas, as tarefas que temos que fazer. Não podemos esperar que o Senhor faça por nós aquilo que nós podemos fazer. Não podemos nem perder tempo, não sei se seria perder tempo, mas pedir da forma errada que o Senhor nos dê os fins, que o Senhor nos dê as coisas prontas. Por favor, providencie o barco aqui, Senhor. Eu vou atravessar com o povo, já estou aqui no meio da dificuldade.
Não custa nada, né, Senhor? Providencia o barco aí, deixa ele prontinho, que daí a gente acorda amanhã cedo, embarcamos e vamos rumo à terra da promissão. Percebam que não, ele pediu os meios para concluir aquilo que o Senhor pediu para ele fazer. Então, que eu e você possamos lembrar dessa lição. Pedir os meios e o Senhor dá os meios. Ele já nos deu os meios e Ele vai nos dar os meios que nós precisamos e precisaremos para cumprir com as nossas responsabilidades, designações, nosso chamado, nossas responsabilidades como pai, marido, mãe, que nós possamos pedir os meios e focar em buscar os meios. E nós tendo os meios que o Senhor vai nos dar, então nós vamos conseguir fazer qualquer coisa, qualquer obra justa e que Ele nos pedir, nós seremos capazes de fazer, porque nós vamos ter os meios e nós vamos aprender a pedir os meios para que então possamos realizar essas obras na nossa vida. O último comentário de hoje está no versículo 11 de 1 Nef 17. Então aqui Nef pediu a orientação sobre onde encontrar minério para construir ferramentas e ele segue aqui no projeto para construir o barco. No versículo 11 temos uma lição, ele diz assim: E aconteceu que eu, Nef, fiz um fole de peles de animais para avivar o fogo, e depois de ver feito o fole para avivar o fogo, bati 2 pedras uma contra a outra para fazer o fogo. Olha só a lição que nós podemos tirar desse versículo. Nef, ele ia construir as ferramentas e ele precisava derreter o minério. Para derreter o minério, ele precisava fazer fogo. E então, como que ele fez o fogo? Batendo as pedras uma contra a outra, ele fez o fogo. Tá? Até então, eles não tinham feito fogo no deserto. O Senhor tinha providenciado para que a comida ficasse saborosa, sem que eles fizessem fogo, de maneira que eles não deixassem vestígios no caminho para serem perseguidos posteriormente. Então, por isso, não era feito fogo. Aqui no versículo 11, então, ele teve que fazer fogo para construir as ferramentas com o minério, para derreter o minério e construir as ferramentas. Mas olha só a lição. Primeira coisa que ele fez no versículo 11: Aconteceu que eu, Nef, fiz um fole de peles para avivar o fogo. Percebam a lição. Nef primeiro fez o fole para avivar o fogo e depois ele fez o fogo. Não seria talvez ao contrário? Primeiro, será que não seria importante ele focar em fazer o fogo e depois se preocupar em manter o fogo aceso? Não, primeiro ele se preocupou em manter o fogo aceso, fazendo o fole, que é o que mantém o fogo aceso, e depois então ele fez o fogo. Talvez isso seja uma grande lição de gerenciamento, de planejamento, né? De primeiro você preparar os meios para manter aquilo que você vai iniciar. Você então primeiro prepara o fole, né? Que aviva o fogo e depois você faz o fogo. Começar as coisas da maneira correta, tendo um planejamento, garante que elas vão ser constantes, que você vai conseguir perseverar, que você vai conseguir ser diligente naqueles projetos que você inicia. Então, primeiro o Nef preparou o fole para avivar o fogo e depois ele fez o fogo. E então, quando o fogo fosse enfraquecer, quando o fogo fosse ficar fraquinho, ele estava com o fole pronto para avivar o fogo. Imagine se ele não faz isso, então ele faz o fogo e o fogo começa a apagar. E aí, depois que ele vai se preocupar em como que ele vai manter o fogo, né, para não se apagar. Então, isso pode ter muitas lições, talvez seja relacionado à nossa fé. A nossa fé pode ser o fole que vai manter o fogo do nosso testemunho vivo, ativo. Então, devemos focar em aumentar a nossa fé e então ela vai avivar o fogo do nosso testemunho. O nosso testemunho é como um fogo. Esse fogo ele pode estar muito forte e ele pode estar se apagando ou ele pode ter se apagado. O fato é que nosso testemunho, ele não é algo permanente que nós temos hoje e não precisamos mais nos preocupar em cuidar dele. Ele permanecerá conosco até o final da vida. Não. O testemunho, ele enfraquece sim. É só eu começar a deixar de fazer as coisas certas, é só começar a fazer as coisas erradas, é só eu começar a não cuidar do meu testemunho
que eu acabo perdendo o meu testemunho. Eu até posso saber de forma racional, mas aquele testemunho, que é aquele sentimento, aquela chama que arde no meu coração, eu vou perder se eu não cuidar. E o que vai manter esse fogo do testemunho aceso? É o fole da fé. Então, Néfio primeiro fez o fole para avivar o fogo e depois ele iniciou o fogo e ele tinha o fole pronto. Quando o fogo fosse enfraquecer, ele tinha o fole da fé, que ia avivar o fogo dele, o fogo do testemunho de novo. Nós falamos muito, hoje se fala muito, né? Um termo que é avivamento, né? Que algumas igrejas falam sobre avivamento, e eu acredito que nós devemos aplicar isso na nossa vida, no nosso testemunho. Néfio já falou aqui sobre avivamento, né? Versículo 11, sobre avivar o fogo, que ele fez o fole para avivar o fogo. Que nós possamos usar o fole da nossa fé, ter ele preparado em primeiro lugar. Foque na sua fé primeiro. Foque na fé. É a fé que vai ajudar nos outros princípios do Evangelho. É a fé que vai ajudar no arrependimento. É a fé que vai ajudar a manter o testemunho. Então, não é o testemunho que mantém a fé, mas é a fé que mantém o testemunho. Não é o fogo que mantém o fole, mas é o fole que mantém o fogo. E o fole, para manter o fogo do nosso testemunho, é o fole da nossa fé. Então, Néfio primeiro, ele fez o fole para avivar o fogo. Então, que eu e você possamos primeiramente focar em fazer e manter o fole da nossa fé ativo e em bom funcionamento. E então depois, naturalmente, vamos ter como manter o fogo do nosso testemunho vivo, ativo, avivado, como está aqui no versículo 11. Pergunta e resposta. Como posso fortalecer meu testemunho e ter certeza de que vou permanecer firme no Evangelho? Segue a resposta. Comprometa-se verdadeiramente a estudar e a ponderar as Escrituras. Certifique-se de estar digno da companhia do Espírito em todos os momentos. Arrependa-se humildemente mesmo dos pecados mais insignificantes. Pense em coisas nas quais seu testemunho se baseia e preste seu testemunho frequentemente. E chegamos ao final de mais um episódio do Livro de Mórmon Comentado. Muito obrigado por você ter acompanhado mais esse episódio. Espero que tenha sido uma boa experiência para você. Convido você a ouvir os outros episódios no canal no YouTube, O Caminho do Discipulado, também no Spotify, estamos no Instagram, no Facebook. E muito obrigado por todos que estão comentando, compartilhando o conteúdo do canal O Caminho do Discipulado. Convido você a ouvir a nossa série especial que fizemos nessa semana, que é Mães das Escrituras, em especial para o Dia das Mães, onde você pode ouvir aí, temos 3 episódios dessa série, tá? Ela vai ser formada por 3 episódios. O primeiro episódio é Mães do Velho Testamento, o segundo Mães do Novo Testamento e o terceiro é Mães do Livro de Mórmon, tá bom? Então convido você a ouvir essas séries também, esses episódios, vai ser muito especial, e convido você a acompanhar nosso conteúdo também, tá bom? Muito obrigado pela sua ajuda, pela sua participação aqui, e lembre-se sempre que Jesus Cristo é o caminho do discipulado. Olá, tudo bom? Seja bem-vindo a mais um episódio do Livro de Mórmon Comentado. Hoje vamos falar um pouquinho do capítulo de 3º Néfio, alguns versículos, e eu faço você muito bem-vindo a esse vídeo, seja onde você estiver agora, que o seu dia seja ótimo, que você esteja bem, seja você ouvindo ou assistindo nós pelo YouTube, ouvindo pelo Spotify, também estamos no Instagram, no Telegram, no Facebook. Você pode acompanhar outros episódios do Livro de Mórmon Comentado, dessa série que temos no nosso canal, tá bom? Então, seja muito bem-vindo, eu estava com saudade de estar aqui com você para mais um episódio, e estou muito feliz se podemos estar novamente juntos para podermos ler alguns versículos e depois alguns breves comentários, lições, ensinamentos que podemos tirar desses versículos de hoje.
Eu fiquei alguns dias sem postar conteúdo novo aqui, eu tive que fazer uma viagem a trabalho, tenho minhas questões pessoais, minha família, meu chamado na igreja, e às vezes a rotina acaba não facilitando, tá? Mas eu, mesmo não postando os conteúdos, eu estudei todos os dias as partes designadas, já adiantei bastante conteúdo, foi muito bom. Eu só não conseguia fazer a gravação, e até a gravação eu fiz, tá? Mas eu não conseguia fazer a edição. Como eu estava viajando, e hotel, e fora de casa, então a edição era mais difícil de fazer. Então por isso que eu não postei conteúdo por alguns dias, mas agora sim vamos retomando aí, colocando os conteúdos em dia. Estou muito animado para continuar essa série, o Livro de Mórmon comentado. Muito obrigado a todos que acompanham, que compartilham o nosso conteúdo. É uma alegria saber que cada vez mais pessoas têm acompanhado e de alguma forma se beneficiado com os conteúdos aqui do canal O Caminho do Discipulado. Vamos agora, para dar início ao episódio de hoje, para os quadros Curiosidade e depois História de Fé. E então depois sim vamos prosseguir para a leitura dos versículos de hoje. Curiosidade. Você sabia que o Livro de Mórmon já foi traduzido para mais de 110 línguas diferentes? Aqui vou falar agora sobre alguns idiomas que talvez você nem sabia que o Livro de Mórmon foi traduzido. Primeiro, Aimara. Aimara é uma língua utilizada pelos povos indígenas na região dos Andes altiplanos da América do Sul. Cerca de 3 milhões de pessoas no Peru, Bolívia e Argentina falam Aimara. Bislama é uma língua crioula baseada no inglês. Bislama é uma das línguas oficiais de Vanuatu, juntamente com o inglês e o francês, e possui cerca de 6.200 falantes nativos. Catalão. Catalão é uma língua românica. Catalão é falado por mais de 9 milhões de pessoas da Catalunha, Valência, Ilhas Baleares, Andorra e o sul da França. Tchuquese. Tchuquese é um ramo da língua austronesiana na Macronésia. Tchuquese é falado por cerca de 48 mil pessoas nas ilhas de Chuuk, nas Ilhas Carolinas. Fanti. Fanti é um dialeto do Akan. É uma língua falada por 7 milhões de pessoas no leste da Costa do Marfim, no centro-sul de Gana e no centro de Togo. Guarani é uma das línguas oficiais do Paraguai. O Guarani é falado por cerca de 4,6 milhões de pessoas. A língua tupi-guarani também é usada por pequenas comunidades da Bolívia, do Brasil e da Argentina. Quechua. Quechua é uma língua maia falada por cerca de 500 mil pessoas na Guatemala e Belize. Kiribati. Kiribati é uma linguagem da Micronésia. Kiribati é falado por cerca de 70 mil pessoas em Kiribati, Fiji, Nauru, Ilhas Salomão, Tuvalu, Vanuatu, Kiribati e Kiribati era anteriormente conhecida como as Ilhas Gilbert e a língua era conhecida como Gilbertese. Navajo. Navajo também é conhecido como Diné-Bizade. Navajo é uma língua falada pelos nativos americanos do sudoeste dos Estados Unidos e cerca de 150 mil pessoas falam Navajo. E a última é Xhosa. Xhosa é conhecida por suas consoantes e pelos estalos. Xhosa é uma das línguas oficiais da África do Sul e é falada por aproximadamente 7,9 milhões de pessoas. História de Fé. Essa história foi contada pela irmã Sharon Eubank, primeira conselheira na presidência geral da Sociedade de Socorro, na Conferência Geral de outubro de 2020. E ela diz o seguinte: a mãe de Gordon lhe disse que se ele terminasse suas tarefas, ela lhe faria uma torta, sua torta favorita, só para ele. Gordon fez um esforço para terminar suas tarefas e sua mãe preparou a torta. A irmã mais velha de Gordon, a Kate, chegou em casa com uma amiga. Ao ver a torta, ela perguntou se as duas poderiam comer um pedaço. Não, disse Gordon, é minha. Mamãe fez a torta para mim,
por eu ter feito minhas tarefas. Kate esbravejou com o irmãozinho. Ele era tão mau e egoísta. Como ele pôde ficar com a torta inteira só para ele? Horas mais tarde, quando Kate abriu a porta do carro para levar a amiga para casa, encontrou sobre o assento 2 guardanapos, 2 garfos e 2 grandes fatias de torta. Kate contou essa história no funeral de Gordon para mostrar como ele tinha vontade de mudar e de mostrar bondade para aqueles que nem sempre mereciam. Primeiro Nefe, capítulo 17, dos versículos 23 ao 40. E aconteceu que eu, Nefe, lhes falei, dizendo: Credes vós que nossos pais, que eram os filhos de Israel, teriam sido tirados das mãos dos egípcios, se não tivessem dado ouvidos às palavras do Senhor? Sim, e supondes vós que eles poderiam ter saído do cativeiro se o Senhor não houvesse ordenado a Moisés que os tirasse do cativeiro? Ora, sabeis que os filhos de Israel estavam no cativeiro, e sabeis que eram oprimidos com tarefas difíceis de suportar. Sabeis, portanto, que deve ter sido uma coisa boa para eles haverem sido libertados do cativeiro. Ora, sabeis também que o Senhor ordenou a Moisés que fizesse este grande trabalho. E sabeis que por sua palavra as águas do Mar Vermelho dividiram-se para um e para outro lado, e passaram em terra seca. Sabeis, porém, que os egípcios que formavam os exércitos do faraó afogaram-se no Mar Vermelho. Sabeis também que eles foram alimentados com maná do deserto. Sim, e também sabeis que Moisés, por sua palavra, de acordo com o poder de Deus que estava nele, feriu a rocha da qual jorrou água, para que os filhos de Israel matassem a sede. E não obstante serem eles guiados, indo o Senhor seu Deus, seu Redentor, diante deles, conduzindo-os durante o dia, e dando-lhes luz durante a noite, e fazendo por eles tudo o que era necessário a um homem receber, endureceram o coração, e cegaram a mente, e ultrajaram Moisés e o Deus vivo e verdadeiro. E aconteceu que, de acordo com sua palavra, ele os destruiu, e de acordo com sua palavra guiou-os, e de acordo com sua palavra fez tudo por eles, e nada foi feito que não fosse por meio de sua palavra. E depois de haverem atravessado o rio Jordão, ele tornou-os poderosos, para que expulsassem os filhos da terra, sim, para que dispersassem até a destruição. E agora supondes que os filhos desta terra, que estavam na terra da promissão, que foram expulsos por nossos pais, supondes vós que eram justos? Eis que vos digo, não. Pensais que nossos pais teriam sido mais favorecidos do que eles, se tivessem eles sido justos? Eu vos digo, não. Eis que o Senhor considera toda a carne igualmente, e aquele que é justo é favorecido por Deus. Eis, porém, que este povo havia rejeitado toda a palavra de Deus e amadurecido em iniquidade, e a plenitude da ira de Deus estava sobre eles. E o Senhor amaldiçoou a terra para eles e abençoou-a para nossos pais. Sim, amaldiçoou-a para a destruição deles e abençoou-a para que nossos pais obtivessem poder sobre ela. Eis que o Senhor criou a terra para que fosse habitada e criou seus filhos para que a habitassem. E ele levanta uma nação justa e destrói as nações dos iníquos. E conduz os justos a terras ricas, e destrói os iníquos, e amaldiçoa a terra por causa deles. E ele governa nas alturas dos céus, porque é seu trono, e esta terra é o escábulo de seus pés. E ele ama os que o tomam por seu Deus. Eis que amou nossos pais, e fez convênios com eles. Sim, com Abraão, Isaque e Jacó, e lembrou-se dos convênios que fez. Portanto, tirou-os da terra do Egito.
Muito bem, então agora alguns comentários sobre esses versículos do episódio de hoje. Primeiro só uma explicação assim geral, né, para a gente ficar alinhado no mesmo ponto. É algo que eu identifiquei nesses versículos, que é um paralelo que nós podemos fazer aqui entre Moisés, Nefe e nós. Alguns pontos em comuns na jornada de Moisés, Nefe, com a nossa jornada, né, rumo à nossa terra da promissão. E como nós podemos, ao traçar esse paralelo, ter muitas lições e podemos aplicá-las na nossa vida. Então aqui, tanto o Moisés, ele estava rumo a uma terra da promissão, como o Nefe também estava rumo a uma terra da promissão. Ambos tiveram uma jornada pelo deserto. Eles tiveram que atravessar o deserto rumo a essa terra da promissão. E aqui no versículo 26 diz assim: Ora, sabeis também que o Senhor ordenou a Moisés que fizesse esse grande trabalho, e sabeis que por sua palavra as águas do Mar Vermelho dividiram-se para um e para outro lado, e passaram em terra seca. Então aqui, rumo à sua terra da promissão, tanto Moisés como Nefe tiveram que atravessar um grande mar. Moisés ele abriu o mar para o seu povo cruzar, e de certa forma Nefe também abriu o mar para o seu povo cruzar com a construção do navio, do barco. Através do barco, o mar foi aberto para que o povo de Nefe passasse, digamos que em terra seca, né? Passasse sobre o barco, o rumo à terra da promissão. Então é interessante traçar esse paralelo entre eles. Também é interessante que para chegar na terra da promissão, eles tiveram que atravessar esse mar, né, para chegar à terra da promissão. Então, isso é muito interessante porque mostra que nós também teremos que atravessar algum mar, algum deserto, antes de chegar à terra da promissão. Teremos que cruzar algum mar, né, abrir algum mar para chegar à terra da promissão. E eu lembro que um exemplo que o Elder Bednar falou, que quando o povo de Israel chegou diante do Mar Vermelho, o mar não se abriu de uma hora para outra. O mar não se abriu apenas com as palavras de Moisés dizendo: abre mar, porque o meu povo vai passar em nome do Senhor. Abre mar, porque eu estou indo para cumprir a vontade de Deus e tu tem que abrir. O mar só abriu quando eles colocaram o primeiro pé dentro da água, quando eles deram o primeiro passo rumo ao mar. É interessante que aqui com Nefe também foi algo parecido. Ele chegou diante do mar e o mar não abriu sozinho. Ele teve que dar os primeiros passos de fé, que no caso de Nefe não foi colocar o pé na água, foi construir um barco de um modo como ele nunca tinha visto, como ele nunca tinha construído. Então esse é um grande ensinamento, né, de como nós também vamos conseguir abrir nosso Mar Vermelho, sempre dando um passo de fé em direção ao mar, em direção àquilo que nós temos que enfrentar. Não é virando as costas, não é fugindo, não é ficando com medo, se acovardando diante dos desafios, mas é ir em direção a eles com fé, confiando no Senhor, como o povo de Israel foi dando o primeiro passo dentro da água, ou como Nefe, ao construir um barco para atravessar o mar de uma forma como ele nunca tinha feito até então. Então essa é uma lição importante para nós tirar e traçar esse paralelo quando nós estudamos esses capítulos de Nefe com Moisés e conosco, fica muito, muito melhor. Então nós podemos tirar muitas lições, né? Porque nós podemos ver claramente a semelhança entre a jornada de Moisés e a jornada de Nefe para chegar à terra da promissão. E com nós seria diferente? Não, cada um de nós busca uma terra da promissão, pode ser algo que desejamos muito, algo que precisamos muito, algo que o Senhor nos prometeu que nos daria, que talvez hoje parece tão distante. Então, cada um de nós tem uma terra da promissão a ser buscada. Cada um de nós vai ter uma jornada no deserto, como eles tiveram. Cada um de nós vai ter as nossas dificuldades para enfrentar. Então, é normal, é um processo normal. Quando nós vemos que isso aconteceu com eles também, nós podemos ficar tranquilos, saber que estamos no caminho certo, sabemos o que devemos fazer e para que direção devemos nos guiar.
Então, esse paralelo entre a jornada de Moisés rumo à terra da promissão, a jornada de Nefe rumo à terra da promissão, pode muito ajudar eu e você nas nossas próprias jornadas rumo às nossas terras da promissão. Outra lição importante para nós tirarmos desses versículos está no versículo 35, 37 e 38. Eu vou ler para nós pegarmos o contexto e diz assim: Eis que o Senhor considera toda a carne igualmente, e aquele que é justo é favorecido por Deus. Eis, porém, que esse povo havia rejeitado toda a palavra de Deus e amadurecido em iniquidade, e a plenitude da ira de Deus estava sobre eles. E o Senhor amaldiçoou a terra para eles e abençoou-a para nossos pais. Sim, amaldiçoou-a para a destruição deles e abençoou-a para nossos pais, para que tivessem poder sobre ela. E agora o versículo 37 diz assim: E ele levanta uma nação justa e destrói as nações dos iníquos. O versículo 38 diz: E conduz os justos às terras ricas, e destrói os iníquos e amaldiçoa a terra por causa deles. É interessante que aqui, nesses versículos, ele mostra como a mesma terra, o mesmo lugar, pode ser abençoado para um povo e amaldiçoado para outro povo. Ou seja, aqui no versículo 35, ele diz: E amaldiçoou-a para a destruição deles. Então, para a destruição daquele povo que estava lá, o povo que não era o povo do Senhor, ele amaldiçoou a terra. E daí seguindo diz: E abençoou-a para nossos pais. Então mostra que o Senhor, ele pode, que o mesmo lugar, né, que era uma bênção para um povo, era uma maldição para o outro. E o que determinava se era uma bênção ou uma maldição era a maneira como cada povo vivia, como cada pessoa vivia. Então essa é uma grande lição de que o lugar que nós estamos, ele pode ser uma bênção ou pode ser uma maldição. Ele pode ser abençoado ou amaldiçoado. Depende muito mais das nossas escolhas, da nossa atitude, do que do próprio lugar. Não é o lugar que, esse lugar é um lugar amaldiçoado. E não importa quem habitar nesse lugar, não vai ser bom. Esse lugar é um lugar abençoado. E não importa quem habitar nesse lugar, vai ser abençoado. Nós tendemos a acreditar dessa forma, e na verdade não é assim. Quem torna o lugar abençoado ou amaldiçoado, conforme esses versículos que nós podemos ver aqui, o versículo 35, 37 e 38, somos nós. É nós que tornamos o lugar abençoado ou amaldiçoado. Lembro quando eu era bispo, servia como bispo e mudava uma família nova para Ala, uma família que eu nem conhecia, de outro lugar, e eu fazia a seguinte pergunta: irmã, como era a ala que você morava? Como que era lá? Fala um pouquinho para mim. E quando a pessoa falava, se ela falava que era uma ala ruim, que não tinha apoio, que a liderança não era legal, que não ajudavam, eu já sabia que em poucas semanas ou meses essa pessoa teria a mesma visão sobre a ala que ela estava chegando. Se a pessoa dizia assim: era uma ala muito boa, era muito legal, as pessoas eram muito unidas e trabalhavam, então eu já sabia que em poucas semanas essa pessoa teria essa mesma visão. E essa lição eu tirei de uma historinha que eu vi uma vez, que dizia o seguinte: que na entrada de uma cidade ficava um sábio, e nessa entrada tinha uma rua, uma estrada que levava para outros lugares e vinha de outros lugares também. E lá, quando passavam os viajantes, perguntavam para o sábio: sábio, como que é essa cidade? Eu estou em dúvida se eu entro nela e habito nela ou não. Como que é essa cidade? O sábio então perguntava: como é de onde você está vindo? E se a pessoa dizia assim: é muito bom, as pessoas são muito boas lá de onde eu venho, são bondosas umas com as outras, são companheiras, amigas. Então o sábio dizia: aqui é exatamente assim. Aí quando passava outra pessoa e perguntava: sábio, como que é aí? E o sábio também replicava: como que é da onde você está vindo? Da onde eu venho é muito ruim.
as pessoas não se ajudam, não se apoiam, as pessoas não se cumprimentam, não têm união, não têm amor. E então o sábio dizia, aqui é exatamente assim. Então essa é uma historinha que ilustra esses versículos aqui, que o que torna o lugar abençoado ou amaldiçoado é o povo, somos nós. No versículo 37 fala, dá um ensinamento também, né, de que como deve ser esse povo, como que nós devemos ser para tornar o lugar abençoado. É sermos justos, sermos dignos, procurar viver o Evangelho, viver as leis de Deus. Não somos perfeitos, não vamos ser nesse estágio, mas dando o nosso melhor. E aqui ele mostra como o Senhor torna esse processo de abençoar um lugar. Ó. Versículo 37 e 38, eu vou ler de novo. E ele levanta uma nação justa e destrói as nações dos iníquos e conduz os justos a terras ricas. E destrói os iníquos e amaldiçoa a terra por causa deles. Então esses versículos mostram bem claramente que o que torna um lugar abençoado ou amaldiçoado somos nós, de acordo com as nossas escolhas, com a nossa atitude. Então que nós possamos ter uma boa atitude sobre o lugar onde nós estamos. Com certeza tem coisas a serem melhoradas, seja na nossa cidade, nosso bairro, o lugar onde nós frequentamos a igreja. Com certeza tem coisas a serem melhoradas, com certeza tem imperfeições, tem coisas que não são como deveriam ser, mas o que mais vai importar é a nossa atitude. Assumir essa responsabilidade, não esperar que os outros tornem o meu lugar abençoado, que os outros tornem a minha cidade, o meu bairro, a minha ala, a minha estaca abençoada, mas o que eu posso fazer, que atitude eu posso ter, porque esses versículos eles deixam claro a autorresponsabilidade de cada um, que a mesma pessoa, o mesmo lugar pode ser amaldiçoado ou abençoado, e depende de cada um de nós. Que lição, né? Eu gostei muito. Muito legal esses versículos e que lição maravilhosa para podermos aplicar na nossa vida, na casa que nós moramos, com a nossa família, enfim, para todos os aspectos da nossa vida, tá bom? Pergunta e resposta. A pergunta de hoje é: como posso melhorar o estudo das Escrituras em família? Temos tido muita dificuldade em realizar o nosso estudo familiar. Muito bem, não existe talvez uma resposta tão simples, né, ou fácil, né? Depende muito de família para família, essa questão de estudar as Escrituras. Mas algo que ajuda a entender que não existe um jeito perfeito de estudar as Escrituras em família. Porque muitas vezes nós imaginamos uma forma perfeita e simplesmente porque nós não conseguimos realizar daquela forma perfeita, acabamos nem fazendo ou desistindo de fazer o estudo das Escrituras em família. O importante é que cada família encontre sua própria forma, né, que funciona melhor para fazer. Como que se descobre a melhor forma? É testando várias maneiras de estudar as Escrituras. Tem famílias que estudam um livro, por exemplo, o livro de Mormon, ou o Novo Testamento, ou Doutrina e Convênios, de capa a capa. Cada dia leem um capítulo, uma parte. Tem famílias que estudam por assuntos, por tópicos. Tem famílias que estudam apenas o Vem e Segue-me. Aí estudam as designações dos blocos de leitura da semana. Então é importante que cada família descubra o seu próprio formato que melhor funciona. E para descobrir esse melhor formato é importante ir tentando, não desistir. Lembrar que o sucesso é ir de fracasso em fracasso sem perder o entusiasmo. É seguir adiante mesmo que não está dando certo, não desiste, não desanima. Às vezes também não vai ter um tempo certo, muitas vezes pode ser um único versículo. A família lê um versículo e todos comentam aquele versículo que foi estudado. Pode ser uma forma. Pode ser que cada um, quando todos na casa já conseguem ler, estudar, talvez cada um relata o que estudou aquele dia das Escrituras, o que aprendeu, aonde estudou, e aí no final todo mundo aprende com todo mundo. Também é uma forma de estudar as Escrituras. Tem famílias que estudam, por exemplo, discursos da Conferência Geral, e pegam as referências das Escrituras desses discursos.
Então é outra forma de estudar as escrituras. Então existem várias formas. É importante que você vá testando, validando, não desista, até que encontre a forma e o jeito que funcione melhor. Lembrando que não tem uma forma específica, não tem um tempo mínimo, não tem um número X de versículos que tem que estudar para ser um estudo das escrituras, tanto individual como em família. O mais importante é a experiência que você tem enquanto estuda, né? Procurar ter experiência com o Espírito enquanto estuda, isso é o mais importante do que a quantidade ou até mesmo que o tempo que você despende estudando as escrituras. Muito obrigado por você ter acompanhado mais um episódio do Livro de Mórmon Comentado. Estou muito feliz podendo retornar às gravações e publicação dos episódios, né? Tive que ficar alguns dias parados aí, mas estou muito animado com o retorno, muito feliz que você me acompanhou até aqui. Obrigado pelo seu comentário, obrigado pelas pessoas que têm se inscrito no canal, compartilhado os vídeos. E lembrando que você pode acompanhar o nosso canal pelo Instagram, Facebook, Telegram, também estamos no Spotify com os episódios e no YouTube, tá bom? Muito obrigado pela sua companhia, tenha um ótimo dia e lembre-se sempre, Jesus Cristo é o caminho do discipulado. Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Livro de Mórmon Comentado. Hoje vamos ler e comentar sobre 1 Nef, capítulo 17, versículo 41 ao 55. Se essa é a sua primeira vez aqui no canal, convido você a ouvir todos os outros episódios. Temos vários episódios. Essa série começa no início do Livro de Mórmon e pretendemos ir até o final com ela, cada dia lendo um trecho, de maneira que, juntando todos esses trechos, ao final de um ano nós possamos concluir o estudo do Livro de Mórmon. Então eu faço a leitura desses versículos, depois tem alguns comentários, enfim, algumas lições e aprendizados que nós podemos tirar com os versículos de cada dia, tá bom? Muito obrigado a todo mundo que tem acompanhado o canal Caminho do Discipulado. Estamos no Facebook, no Instagram, no Telegram, no Spotify e no YouTube. Convido você a compartilhar e comentar também sempre que tiver vontade, alguma impressão, algum sentimento que você tiver, tá bom? Espero que você esteja bem, que o seu dia esteja indo muito bem e que possa se tornar ainda melhor após passarmos juntos alguns minutos aqui hoje, ouvindo e aprendendo algumas lições desses versículos que vamos estudar hoje. Então seja muito bem-vindo. Vamos agora iniciar com o nosso quadro Curiosidade, depois História de Fé, e logo depois então vou fazer a leitura integral dos versículos de 1 Nef 17, do versículo 41 ao 55. Curiosidade. Você sabia que o Livro de Mórmon contém aproximadamente 268.163 palavras? No entanto, é importante notar que essa contagem de palavras pode variar dependendo da edição e tradução do livro. E que, se levarmos em conta 268.163 palavras divididas por um ano ou 365 dias, você teria que ler 735 palavras por dia no Livro de Mórmon para concluir a leitura no período de um ano. História de Fé. Essa história foi contada pelo presidente Thomas S. Monson na Conferência Geral de abril de 2009 e diz o seguinte: meus bisavós maternos Gibson e Cecilia Sharp moravam em Clackman, Escócia, e sua família trabalhava na mineração de carvão. Estavam em paz com o mundo, cercados de parentes e amigos, tendo uma casa razoavelmente confortável no país que amavam. Então, ouviram a mensagem dos missionários da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias e se converteram do fundo da alma. Ouviram o chamado para que os santos se reunissem em Sião e souberam que precisavam atender a esse chamado. Por volta de 1848, venderam suas propriedades e se prepararam para a perigosa viagem através do imenso Oceano Atlântico.
com 5 filhos pequenos, subiram a bordo de um navio à vela, com tudo o que possuíam neste mundo dentro de um pequeno baú. Viajaram quase 5.000 quilômetros de navio, 8 longas e cansativas semanas no mar traiçoeiro, observando e esperando, consumindo água e alimentos de má qualidade, sem contar com nenhuma ajuda fora daquele pequeno navio. No meio daquela situação angustiante, um dos filhos pequenos ficou doente. Não havia médico ou farmácia onde pudessem comprar remédios para aliviar seu sofrimento. Cuidaram dele, oraram, esperaram e choraram ao ver seu estado de saúde piorar dia a dia. Quando finalmente seus olhos se fecharam na morte, sentiram o coração dilacerado. Para aumentar sua dor, as leis do mar precisavam ser cumpridas. Envolto em uma lona, amarrado a um peso de ferro, o pequeno corpo foi lançado às águas, que foram sua sepultura. Ao prosseguirem a viagem, somente aqueles pais sabiam do peso esmagador que lhes oprimia o coração partido. No entanto, com uma fé proveniente de sua profunda convicção da verdade e de seu amor pelo Senhor, Gibson e Cecília permaneceram firmes. Foram consolados por essas palavras do Senhor que diz: "No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo." Quão grato sou por ter antepassados que tiveram fé suficiente para deixar seu lar confortável e viajar para Sião, fazendo sacrifícios que mal consigo imaginar. Agradeço ao meu Pai Celestial pelo exemplo de fé e coragem e determinação que Gibson e Cecília Sharp deixaram para mim e para toda a sua posteridade. E afligiu-os no deserto com sua vara, porque endureceram o coração do mesmo modo que vós. E o Senhor afligiu-os por causa de sua iniquidade. Enviou-lhes serpentes voadoras ardentes, e depois de mordidos preparou um meio para que fossem curados. E o que tinham a fazer era olhar. E por causa da simplicidade do método, ou seja, da facilidade dele, houve muitos que pereceram. E endureceram o coração de tempos em tempos e ultrajaram Moisés e também Deus. Não obstante, sabeis que foram conduzidos à terra da promissão por seu incomparável poder. Então, depois de todas essas coisas, chegou o tempo em que se tornaram iníquos, sim, quase totalmente. E não sei se nesse dia não estão para serem destruídos, pois sei que certamente virá o dia em que serão destruídos, exceto poucos que serão levados em cativeiro. Assim ordenou o Senhor a meu pai, que partisse para o deserto, e os judeus também procuraram tirar-lhe a vida. Sim, e vós também procuraste tirar-lhe a vida. Sois, portanto, assassinos em vosso coração, e sois como eles. Sois rápidos em cometer iniquidades, porém vagarosos em lembrar-vos do Senhor vosso Deus. Haveis visto um anjo que vos falou, sim, haveis ouvido sua voz de tempos em tempos, e ele vos falou numa voz mansa e delicada, mas haveis perdido a sensibilidade, de modo que não pudestes perceber suas palavras. Portanto, falou ele com voz de trovão, o que fez tremer a terra como se fosse partir em pedaços. E sabeis também que pelo poder de sua palavra todo-poderosa, ele pode fazer com que a terra deixe de existir. Sim, e sabeis que por sua palavra pode fazer com que os lugares acidentados sejam aplainados e os lugares planos sejam fragmentados. Oh, então, como podeis ter coração tão duro? Eis que minha alma está despedaçada por vossa causa, e meu coração sofre, e temo que sejais rejeitado para sempre. Eis que estou cheio do Espírito de Deus, de modo que meu corpo não tem forças. E então aconteceu que depois de eu ter dito estas palavras, iraram-se contra mim e tiveram desejo de lançar-me nas profundezas do mar. E quando se aproximaram para deitar-me as mãos, falei-lhes dizendo: em nome do Deus Todo-Poderoso,
ordeno-vos que não me toqueis, porque estou cheio do poder de Deus, a ponto de consumir minha carne. E quem me deitar as mãos definhará como uma cana seca, e será como nada diante do poder de Deus, porque Deus o ferirá. E aconteceu que Eunefe lhes disse que não mais deveriam murmurar contra seu pai, nem deveriam recusar-me o seu trabalho, pois Deus havia ordenado que eu construísse um navio. E disse-lhes: se Deus me tivesse ordenado que fizesse todas as coisas, poderia fazê-las. Se ele me ordenasse que dissesse a esta água, converte-te em terra, ela se converteria. E se eu o dissesse, assim seria feito. Ora, se o Senhor tem tão grande poder e fez tantos milagres entre os filhos dos homens, por que não pode ensinar-me a construir um navio? E aconteceu que Eunefe disse muitas coisas a meus irmãos, de modo que ficaram confundidos e não puderam contender comigo. Nem se atreveram a deitar-me as mãos, nem a tocar-me com os dedos por muitos dias. Ora, não se atreveram a fazer isso para não definharem diante de mim. Tão poderoso era o Espírito de Deus que agiu sobre eles. E aconteceu que o Senhor me disse: estende outra vez a mão para teus irmãos, e eles não definharão diante de ti, mas eu os sacudirei, diz o Senhor, e isto fareis para que saibam que sou o Senhor seu Deus. E aconteceu que eu estendi a mão para meus irmãos, e eles não definharam diante de mim, mas o Senhor sacudiu-os, de modo como dissera. E então eles disseram: temos certeza de que o Senhor está contigo, pois sabemos que foi o poder do Senhor que nos sacudiu. E prostraram-se diante de mim e estavam prestes a adorar-me, mas eu não permiti, dizendo: eu sou vosso irmão, sim, vosso irmão mais jovem. Adorai, pois, ao Senhor vosso Deus, e honrai vosso pai e vossa mãe, para que os vossos dias sejam prolongados na terra, que o Senhor vosso Deus vos dará. Muito bem, então o primeiro versículo para nós comentarmos é o versículo 41, 1 Nef 17:41, temos uma lição interessante para tirar daqui. Diz assim: e afligiu-os no deserto com sua vara, porque endureceram o coração, do mesmo modo que vós, e o Senhor afligiu-os por causa de sua iniquidade, e enviou-lhes serpentes voadoras ardentes, e depois de mordidos, preparou um meio para que fossem curados, e o que tinham a fazer era olhar, e por causa da simplicidade do método, ou seja, da facilidade dele, houve muitos que pereceram. Então aqui ele relata o episódio em que serpentes voadoras mordiam o povo, e tudo o que eles tinham que fazer era olhar para uma serpente que foi levantada, e ao olharem eles seriam curados. Eles salvariam sua vida ao fazerem simplesmente o ato de olhar. E diz que por causa da simplicidade muitos não fizeram e pereceram. Então existe um grande poder na simplicidade, nas coisas simples. Aqui diz que foi um método muito simples. Então nós devemos estar atentos e saber que a maneira como Deus age, na maioria das vezes, é de forma muito simples e não de forma complexa. Muitas vezes nós tendemos a tornar as coisas mais complexas do que elas são, ou tendemos a até acreditar uma crença, talvez consciente ou inconsciente, de que as coisas precisam ser complexas para que sejam boas, precisa ser difícil para que seja válido, precisa ser algo muito difícil para que seja aceito pelo Senhor. E na verdade não. A maioria das vezes as coisas de Deus, elas são profundamente simples e não profundamente complexas. Então existe sim uma profundidade muitas vezes nos ensinamentos, nas maneiras como o Senhor age com seus filhos, mas é uma profundidade muito simples, é profundamente simples e não profundamente complexo. E nós temos que tomar cuidado para que nós, a nossa maneira de seguir o caminho do Salvador, o caminho do discipulado, não pensar que devemos tornar as coisas mais complexas para que elas possam ser aceitas
pelo Senhor, ou para que elas possam ser válidas. Muitas vezes o que temos que fazer são coisas simples. Muitas coisas simples que nós vamos fazendo, e essas coisas simples, elas vão efetuando grandes milagres, porque é por meio de coisas pequenas e simples que as grandes são realizadas, e pequenos meios muitas vezes confundem os sábios. Então, que nós possamos estar atentos ao poder da simplicidade. Existe um poder nas coisas simples, que nós possamos iniciar nossa jornada pelas coisas simples. O nosso conhecimento devemos começar pelas coisas simples. Às vezes pensamos que a maneira de nós expandir o nosso conhecimento é buscar coisas mais profundas, coisas mais complexas, é sair do arroz e feijão. E na verdade, a melhor maneira de nós aprofundar nosso conhecimento é focar nas coisas simples e tirar delas tudo que nós pudermos tirar, todas as lições, todos os aprendizados. Existem muitas lições que nós podemos tirar das coisas simples. Existe um poder muito grande nas coisas simples. Então, que nós possamos estar atentos a isso e não cair na armadilha de apenas valorizar ou achar que apenas é importante aquilo que é complexo, aquilo que é difícil, aquilo que não é fácil de entender. Na verdade, existe muito mais poder nas coisas simples. E são as coisas simples, através das coisas simples, que Deus efetua suas maiores obras, seus maiores milagres, tanto no mundo como na nossa vida pessoal. A próxima lição está no versículo 45 de 1 Nef 17, que diz assim: Sois rápidos em cometer iniquidades, porém vagarosos em lembrar-vos do Senhor vosso Deus. Haveis visto um anjo que vos falou. Sim, haveis ouvido sua voz de tempos em tempos, e ele vos falou numa voz mansa e delicada. Mas haveis perdido a sensibilidade, de modo que não pudeste perceber suas palavras. Portanto, falou-vos ele com a voz de trovão, o que fez tremer a terra, como se fosse partir em pedaços. O trecho que eu gostaria de frisar aqui é essa frase que diz assim: haveis visto um anjo. Sim, haveis ouvido sua voz de tempos em tempos, e ele falou numa voz mansa e delicada, mas haveis perdido a sensibilidade. Então aqui ele fala que Lamã e Lemuel tinham perdido a sensibilidade. Em outro episódio nós falamos sobre isso, sobre essa sensibilidade. E hoje eu gostaria de falar sobre um outro aspecto. Aqui diz que eles tinham perdido a sensibilidade. Então significa que eles tinham uma sensibilidade maior, e essa sensibilidade ela foi enfraquecendo, e eles foram perdendo a sensibilidade. E eu gostaria de trazer isso para nós. Normalmente nas escrituras nós tendemos a nos colocar do lado de Nef, e não do lado de Lamã e Lemuel. Mas aqui eu gostaria que eu e você pudéssemos nos colocar no lado de Lamã e Lemuel. Imaginar que aqui Nef está falando para nós, para mim, para você também. Olha só, tu já viu tantos milagres, tantas coisas grandes que Deus já fez por ti. Tu já ouviu a voz dele falando para ti, por meio da voz mansa e delicada. Tu já viu muitos milagres, mas tu perdeu a sensibilidade. E aí nós, ouvindo isso, talvez poderíamos indagar: tá bom, Nef, realmente eu concordo, realmente eu tenho feito coisas que não são agradáveis ao Senhor, que não são boas. Realmente, Nef, eu perdi a minha sensibilidade. E então depois, humildemente, nós pudéssemos nos voltar para Nef e perguntar: então, Nef, o que eu posso fazer para recuperar minha sensibilidade espiritual? E essa é a pergunta que eu queria trazer para nós hoje. O que eu posso fazer para recuperar minha sensibilidade espiritual? O que podemos fazer para restaurar a sensibilidade espiritual? Aquela mesma sensibilidade que talvez já tivemos um dia enquanto estávamos no campo missionário, aquela mesma sensibilidade espiritual que já tivemos logo após nosso batismo, ou aquela mesma sensibilidade espiritual que tivemos nas primeiras vezes que fomos ao templo, experiências maravilhosas que tivemos na casa do Senhor. Como que eu posso recuperar a sensibilidade espiritual se eu sinto que eu perdi ela, ou que ela está enfraquecendo? Como que eu faço para recuperar?
Então, essa pergunta é muito valiosa e eu convido você a refletir sobre ela hoje. Faça para você mesmo essa pergunta. Pare de pensar que tá tudo bem, sabe? Não, eu tô bem, eu tô do lado de Nefe, eu tô bem. Vamos nos colocar um pouquinho no lado de Lamã e Lemuel também. Vamos nos colocar do lado dele e dizer assim, realmente, eu posso ser melhor do que eu estou sendo. Eu posso ser melhor. Eu posso ter uma conexão espiritual mais forte com Deus no meu dia a dia, na minha vida. Realmente, em alguns aspectos, ou em todos, eu perdi a minha sensibilidade espiritual. E o que eu posso fazer agora, hoje, para recuperar minha sensibilidade espiritual? E buscar o Senhor, fazer uma oração e perguntar para Ele, Senhor, como que eu posso melhorar ou recuperar a minha sensibilidade espiritual? Como que eu posso recuperar essa sensibilidade, ser mais sensível ao Espírito, ser mais sensível à voz mansa e delicada, ser mais sensível à inspiração que vem do céu. Como que eu posso fazer isso? E eu tenho certeza que ao usar essa pergunta, levar ela a sério e ponderar sobre ela, vai vir muitas ideias e o Senhor vai nos revelar. Talvez nos inspirar a nos arrepender de nossos pecados, talvez nos inspirar a nos voltar mais para as Escrituras, não só beliscar elas de vez em quando, mas nos banquetearmos com elas. Talvez o Senhor vai nos inspirar a orar de verdade, não só ter uma conversa quase que mecânica, uma vez, 2 vezes por dia, mas realmente ter uma conversa com Ele. Talvez o Senhor vai nos inspirar a servir um pouco melhor no nosso chamado, a dedicar mais tempo para o nosso chamado, não apenas deixar com que as coisas do mundo sufoquem nossa agenda de forma que não há tempo para as coisas de Deus. Enfim, muitas inspirações poderão vir quando nós fizermos essa pergunta: Senhor, como eu posso melhorar ou recuperar a minha sensibilidade espiritual? Outra lição desse capítulo 17 de 1 Nefe está no versículo 46 e diz o seguinte: E sabeis também que pelo poder de sua palavra todo-poderosa, ele pode fazer com que a terra deixe de existir. Sim, sabeis que por sua palavra pode fazer com que os lugares acidentados sejam aplainados e os lugares planos sejam fragmentados. Ó, então, como podeis ter o coração tão duro? Aqui eu gostaria de chamar a atenção para o início do versículo que diz assim: Sabeis também que pelo poder de sua palavra todo-poderosa, ele pode fazer com que a terra deixe de existir. E pelo poder de sua palavra pode fazer com que os lugares acidentados sejam aplainados. Então aqui fala sobre o poder da palavra do Senhor. Nós sabemos que isso pode ter vários significados. Por exemplo, em João aprendemos que Cristo é a palavra. Um dos nomes de Cristo é o Verbo, ou a palavra. Então aqui poderia ser sim, pelo poder de Jesus Cristo, ele pode fazer todas as coisas. Mas vamos usar para outra interpretação. Sabeis que pelo poder de sua palavra ele pode fazer todas as coisas. E aí, trazendo para a nossa vida, para o nosso dia a dia, se a sua palavra tivesse uma medida de poder que vá de 0 a 100, em qual medida estaria o poder da sua palavra hoje? Em outras palavras, como que seria a validade da sua palavra? A sua palavra, ela é honesta? Dá para confiar naquilo que você fala? Dá para confiar nas suas palavras? As suas palavras, elas são íntegras e verdadeiras? Ou elas carregam algum tipo de mentira, de desonestidade, de algum tipo de engano, buscando alguma vantagem com alguém? Ou você é realmente honesto com as suas palavras? Aquilo que você promete, você cumpre? Aquilo que você fala que você vai fazer, você faz? Aquilo que você diz que não vai mais fazer, você não mais faz? Aquilo que você fala todas as semanas através do convênio batismal renovado no sacramento, você cumpre? Então,
à medida que nós vamos honrando nossas palavras, por exemplo, se eu digo que vou fazer tal coisa e eu faço tal coisa, no momento em que eu faço a coisa que eu disse que ia fazer, que eu falei que ia fazer, aquilo dá mais poder para minha palavra. Agora, se eu falo que vou fazer tal coisa e eu não faço aquilo, mesmo que eu tenha uma justificativa, uma desculpa, aquilo enfraquece o poder da minha palavra. Quando eu uso de uma desonestidade, mesmo que seja uma desonestidade simples ou com uma boa intenção, ainda assim eu estou sendo desonesto e aquilo enfraquece as minhas palavras. Mesmo que a pessoa que eu menti, ela jamais descubra que eu menti, ainda assim enfraquece o poder da minha palavra dentro do meu caráter, dentro da minha pessoa. E é possível sentir o caráter de uma pessoa quando nós estamos em contato com ela. O profeta Joseph Smith falou que os homens não precisam fingir que eles são nada diante dos outros, porque qualquer homem que for sensível, quando um outro homem entra na sua presença, ele consegue sentir o quanto aquele homem é íntegro ou não, o quanto aquele homem é verdadeiro ou não. Isso vale para as mulheres também. Então, que nós possamos ter como meta aumentar o poder da nossa palavra, que vamos começar com coisas simples, tomar mais cuidado com as coisas que nós falamos. Às vezes nós começamos a nos desviar pelo caminho da desonestidade com pequenas coisas, sabe? Pequenos detalhes. Uma coisa é azul e nós dizemos que é cinza, sabe? Mas um azul é um cinza quase azul, mas cinza não é azul. Se é azul, é azul. Se é cinza, é cinza. Então, que nós possamos tomar cuidado com os pequenos detalhes relacionados à honestidade, enquanto nós somos honestos com nossas palavras, o quanto nós honramos nossos compromissos, nossas promessas, sabe? E começar a melhorar pouco a pouco. Talvez nos relacionamentos familiares, né? Começar a ter uma meta de ser 100% honesto em todos os meus relacionamentos com a minha esposa, em todos os relacionamentos com meus filhos, com meus pais, sabe? Não vou, a partir de hoje, fazer a mínima mentira. Não vou mentir. Doa o que doer. Eu vou ser honesto com a minha esposa, com meu esposo, com meu filho, minha filha, com meus pais, sabe? Fazer isso já pode ser um bom início para algo que vai fortalecendo. E isso fortalece o nosso caráter e isso traz poder para as nossas palavras. Isso traz poder. E até que nós possamos um dia nos tornar como o Senhor é. Como que o Senhor é? Ele consegue fazer qualquer coisa pelo poder da sua palavra. Nós aprendemos em Gênesis que a terra foi criada pela palavra. O Senhor falava e as coisas obedeciam. O Senhor falava e as coisas se cumpriam, porque existe muito poder na palavra de Deus, né? Naquilo que Ele fala. Então, da mesma forma, nós, como filhos dele, devemos buscar desenvolver esse poder nas nossas palavras, naquilo que nós falamos. E isso começa pouco a pouco, sendo honesto nas pequenas coisas, sendo sincero, sendo verdadeiro. Isso não implica em ser grosso, sabe? Eu sou honesto, comigo é assim, eu falo na lata e deu. Existem muitas pessoas que usam essa desculpa, né, de que são muito sinceras, são muito honestas e por isso elas ofendem, às vezes até magoam outras pessoas. Não é isso que nós estamos falando, mas seria de não mentir mesmo, não mentir, não enganar, sabe, de não usar de pequenas nuances da desonestidade, sabe, mas realmente procurar fazer com que aquilo que eu fale seja verdadeiro. Se eu falei a pessoa sabe que de qualquer maneira, aconteça o que acontecer, vai ser porque eu falei e aquilo que eu falo é verdadeiro, é honesto. Isso é poder, isso traz poder sobre nossa vida, traz poder no sacerdócio, traz poder nos nossos convênios com o Senhor. Então que nós possamos desenvolver mais o poder da palavra, né? Que nós possamos ter esse poder pessoal, né? Fala-se em tantos poderes, né, que o homem e a mulher podem desenvolver. Fala-se sobre o poder que tem o dinheiro e outras coisas materiais dão ao homem, né? Dão tanto poder. Controlar exércitos, né, dá poder a um homem, e tantas outras coisas. Governar uma nação dá poder a um homem. Mas existe uma coisa que pode dar poder para mim e para você mais do que essas coisas, que é o poder da palavra. Então que nós possamos procurar desenvolver mais e melhor o poder da palavra.
Aí eu vou fazer mais um comentário, tá? Eu amo esse capítulo de 1 Nef 17. É difícil ficar com poucos comentários, né? Eu tenho que limitar um pouco por causa do tempo, para não ficar muito grande o episódio. Pode ficar um pouco cansativo, mas o versículo 51, ele é maravilhoso, eu preciso compartilhar. Ele diz assim, ó: Ora, se o Senhor possui tão grande poder e fez tantos milagres entre os filhos dos homens, por que não pode ensinar-me a construir um navio? Esse versículo ele pode e deve ser usado diante dos nossos desafios. Se você tem um grande desafio a fazer, troque as palavras aqui e coloque esse seu desafio. Por exemplo, ora, se o Senhor possui tão grande poder e fez tantos milagres entre os filhos dos homens, por que não pode ensinar-me a sobrepujar esse desafio? Talvez você busque um milagre pessoal, familiar, para sua vida, e você pode usar esse versículo assim: ora, se o Senhor possui tão grande poder e fez tantos milagres entre os filhos dos homens, por que não pode realizar esse milagre na minha vida? Pode ser que isso seja uma meta, um sonho que você tem, seja um sonho material, um sonho espiritual, um sonho de relacionamento que você busca para sua vida. Você pode usar assim esse versículo: ora, se o Senhor possui tão grande poder e fez tantos milagres entre os filhos dos homens, por que não pode me ajudar a realizar esse sonho? Então, que versículo maravilhoso, sabe? Que versículo lindo. É um dos versículos que eu mais gosto no livro de Mórmon, porque ele traz muito poder. Só o fato de você recitar esse versículo quando você estiver diante de uma provação, diante de uma dificuldade, diante de um grande desafio, faz esse teste, recita esse versículo, fala ele em voz alta, sabe? Ora, se o Senhor possui tão grande poder e fez tantos milagres entre os filhos dos homens, por que não pode fazer isso comigo para me ajudar? Por que não? Sabe? O porquê não? Essa pergunta, ela é linda. Eu amo essa pergunta aqui, sabe? Do livro de Mórmon. Uma vez eu fiz um estudo só mapeando perguntas do livro de Mórmon. E foi muito legal esse estudo. Muito, muito legal. E essa pergunta foi uma das minhas preferidas. Que é essa, né? Por que não? Ora, se o Senhor fez tanto possui tão grande poder e fez tantos milagres, por que não? Por que não? Use essa pergunta a mais. Por que não? Sabe? Por que não? Às vezes nós somos muito pessimistas, sabe? Ou acreditamos que os milagres... Acreditamos em milagres, mas não acreditamos que eles podem se realizar hoje. Acreditamos em milagres, mas acreditamos que não vão ser por nosso intermédio, né? Que isso não vai acontecer, que não é possível. Então, que nós precisamos usar essa pergunta: por que não? Ora, se o Senhor possui tão grande poder e fez tantos milagres entre os filhos dos homens, por que não? Por que não? Ouse usar mais essa pergunta nos seus desafios pessoais, suas metas financeiras, materiais, seus sonhos, suas metas profissionais, seus desejos justos do seu coração. Use sempre essa pergunta: ora, se o Senhor tem tão grande poder e fez tantos milagres, por que não? Por que não? Pergunte isso, escreva isso, deixe essa pergunta escrita no espelho, deixe essa pergunta no mural dos sonhos, deixe essa pergunta no carro, um lugar que você possa ver. 1 Nef 17:51. A pergunta é: por que não? Se o Senhor pode fazer tantas coisas e tem todo o poder, por que não? Por que não? Jamais perca a sua fé, a sua esperança, jamais duvide da sua capacidade e lembre-se que para Deus nada é impossível. Então nada mais justo e correto do que usar essa pergunta: por que não? Pergunta e resposta. A pergunta de hoje é a seguinte: procure estudar as Escrituras todos os dias, estudando Vem e Segue-me. Ainda assim, preciso estudar o livro de Mórmon todos os dias? Então, essa resposta, ela vai ser dada baseada na minha experiência, tá bom? E no meu entendimento. Então, não significa que realmente seja isso, tá? Eu costumo estudar o Vem e Segue-me e o livro de Mórmon todos os dias, independente de o Vem e Segue-me, por exemplo, esse ano é o Novo Testamento. Então, se eu estudar apenas o Vem e Segue-me, eu não estudo o livro de Mórmon. Eu sinto uma necessidade pessoal de estudar o livro de Mórmon todos os dias, independente da minha leitura do Vem e Segue-me.
Então eu estudo o Vem e Segue-me com as designações da semana, mas também estudo o livro de Mórmon todos os dias. Para mim, particularmente falando, o meu estudo não parece ser completo se durante o dia eu não estudo o livro de Mórmon, né? Eu posso estudar um discurso da conferência, posso estudar um bloco de escrituras do Vem e Segue-me, mas se eu não estudo o livro de Mórmon, para mim, isso é algo pessoal, tá? Não tô falando que é uma regra, mas para mim não parece que falta algo, né? E aí eu estava pesquisando umas palavras aqui do presidente Benson sobre o livro de Mórmon. Ele falou muito e aí tem algumas trechos que diz assim, ó: agora precisamos não só falar mais sobre o livro de Mórmon, mas também precisamos fazer mais com ele. Por quê? O Senhor responde: para que produzam frutos dignos do reino de seu Pai. Caso contrário, há um flagelo e um julgamento a derramar-se sobre os filhos de Sião. Nós já sentimos esse flagelo e julgamento. O livro de Mórmon não tem sido e ainda não é o ponto central de nosso estudo pessoal, nosso ensino no lar, nossa pregação e nosso trabalho missionário. Devemos nos arrepender disso. Não temos usado o livro de Mórmon como deveríamos. Nosso lar não é forte o suficiente a menos que usemos para trazer nossos filhos a Cristo. Nossa família pode se corromper com as tendências e os ensinamentos mundanos a menos que saibamos usar o livro para expor e combater a falsidade. Nossos missionários não são eficazes a menos que o usem para ensinar. Os conversos sociais, éticos ou educacionais não sobreviverão às provas de sua fé, a menos que as suas raízes se aprofundem na plenitude do Evangelho contida no livro de Mórmon. As aulas na igreja não são cheias do Espírito, a menos que usemos sempre o livro de Mórmon como padrão. Esse trecho que eu li está no capítulo 9 do livro Ensinamentos dos Presidentes da Igreja, Ezra Taft Benson, tá? Capítulo 9, que é o livro de Mórmon, pedra angular de nossa religião. Então ele traz essa resposta de maneira bem clara, né? A importância de nós colocar o livro de Mórmon em todo o nosso estudo diário, né? Na maneira como estamos nossa família, como usamos na igreja e nossos chamados. O livro de Mórmon ele precisa estar presente. Então é algo baseado um pouco no meu entendimento, tá? Mas também usando aí como referência essas palavras do presidente Monson, né? Sobre a importância de estudarmos o livro de Mórmon diariamente, independente do nosso estudo do Vem e Segue-me, o que é correto e deve ser feito também, mas o estudo do livro de Mórmon ele é essencial. E chegamos ao final de mais um episódio do Livro de Mórmon Comentado. Muito obrigado a você que acompanhou até aqui, obrigado a você que tem acompanhado os episódios aqui no canal Caminho do Discipulado. É uma alegria para mim saber que várias pessoas têm acompanhado, comentado e que têm de alguma forma ajudado esses episódios. Isso me fortalece muito e é uma motivação para continuar com esse trabalho. Muito obrigado, desejo um ótimo dia para você. Convido você a compartilhar esses episódios com seus amigos, seus familiares e lembre-se sempre, Jesus Cristo é o caminho do discipulado.